Meu marido anuncia a gravidez da amante na frente de toda a família. Eu estou escondida na cozinha, ouvindo cada palavra. Ninguém sabe que cheguei mais cedo. Ele diz que será pai novamente aos 53 anos. A sogra bate palmas. O cunhado abre champanhe. Minha filha pergunta se o pai ficou louco. Respiro fundo, conto até 10 e saio da cozinha com um sorriso no rosto. Desejo Feliz Natal para todos. Meu marido empalidece. Sirvo-me de vinho e anuncio que também tenho novidades. Mas não conto ainda. Deixo todos esperando. Às vezes a vingança começa com silêncio. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. A tarde de 24 de dezembro de 2024 estava quente e abafada em São Paulo. O tipo de calor pegajoso que gruda na pele e torna cada movimento um esforço. Eu dirigia meu Civic prata pela Marginal Pinheiros, o trânsito surpreendentemente tranquilo para a véspera de Natal. Tinha decidido sair mais cedo do escritório de contabilidade onde trabalho há 15 anos. Queria chegar antes na casa dos meus sogros em Moema, ajudar com os preparativos da ceia, fazer uma surpresa boa para todo mundo. Aos 51 anos, eu ainda acreditava em surpresas boas. Que ingenuidade! Estacionei o carro na rua arborizada onde meus sogros moram há quase 30 anos. Uma casa antiga, de 2 andares, com jardim na frente e aquele portão de ferro que range toda vez que alguém abre. Peguei a sacola com as rabanadas que tinha feito na noite anterior, a receita da minha avó, com aquele toque especial de canela e cravo. Meu marido Marcelo adorava, ou pelo menos eu achava que adorava. Abri o portão devagar, tentando não fazer barulho. Queria mesmo surpreender todo mundo. A porta da frente estava entreaberta, como sempre ficava quando a família estava reunida. Entrei na sala, ouvi vozes vindas da varanda dos fundos. Reconheci a risada alta da minha sogra Aparecida, o tom grave do meu sogro Nelson, a voz animada do meu cunhado Rafael e a voz do Marcelo. Meu marido estava falando alto, com aquela empolgação que eu não via nele há anos. Fui caminhando pela sala em direção à cozinha, pensando em deixar as rabanadas na geladeira antes de me juntar a eles. Foi quando ouvi: "Gente, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar." A voz do Marcelo ecoou pela casa inteira. Sorri. Pensei que talvez ele tivesse conseguido aquela promoção que tanto esperava no banco, ou que finalmente tinha decidido realizar aquela viagem para a Europa que planejávamos há anos. Parei na porta da cozinha. Algo no tom dele me fez hesitar. Vou ser pai de novo. O mundo parou. Literalmente parou. Fiquei congelada ali, segurando a sacola com as rabanadas, sentindo o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Ouvi a sogra dar um grito de alegria, de comemoração. "Meu Deus, Marcelo, que notícia maravilhosa! Parabéns, filho!" A voz do sogro emocionada. "Caramba, mano, você não perde tempo." O cunhado rindo. Minha filha Clara estava lá. Minha única filha, de 25 anos, recém-formada em arquitetura. Ouvi a voz dela confusa, hesitante. "Pai, o que você está dizendo? A mamãe está grávida?" Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sugar todo o ar da casa. "Não, filha. Não é a sua mãe." Cada palavra foi uma punhalada. "É a Jéssica. Ela está grávida de 3 meses. Nós vamos ter um bebê. Jéssica." O nome ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Jéssica, a estagiária do banco, 27 anos, cabelo loiro comprido, corpo de academia, sorriso de propaganda de pasta de dente. Ela tinha ido no nosso churrasco de aniversário de casamento em julho, comeu da minha farofa, bebeu da minha caipirinha, abraçou a minha filha, me chamou de tia e transou com o meu marido. "Marcelo, você está louco?" A voz da Clara estava alterada agora. "Você é casado, você tem uma família, o que a mamãe vai dizer? Sua mãe vai entender." A voz do Marcelo tranquila, como se estivesse falando sobre a previsão do tempo. Nosso casamento já estava desgastado há anos. Isso não é surpresa para ninguém. Desgastado. 28 anos de casamento. Desgastados. Como um sofá velho. Como um eletrodoméstico que não funciona mais direito. Senti algo subindo pela minha garganta. Não era choro, era raiva. Uma raiva fria, dura, que endurecia cada músculo do meu corpo. "Filho, mas você precisa pensar bem nisso." Era a voz da sogra agora, hesitante. "Helena é uma boa mulher. Vocês construíram uma vida juntos." "Mãe, eu já pensei."
Jéssica me faz feliz de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Ela é jovem, vibrante, me admira, me faz sentir vivo de novo. Jovem, vibrante, vivo. E eu? O que eu era? Velha, apagada, morta? E a Jéssica quer ter esse bebê, né? A voz do cunhado Rafael em tom de brincadeira. Porque filho ata homem, meu irmão. Principalmente filho de barriga de aluguel de 27 anos. Risadas. Eles estavam rindo. Rafael, a voz da sogra repreendendo. Deixa, mãe. O Rafa tem razão de se preocupar. Mas não, não é isso. A Jéssica me ama de verdade. E eu também amo ela. Amor. Ele estava usando a palavra amor para descrever o que sentia por uma mulher que poderia ser filha dele. Enquanto eu, que dormi ao lado dele por 28 anos, que criei a filha dele, que aguentei as crises financeiras, os problemas de saúde, as noites em claro, eu era apenas um casamento desgastado. Coloquei a sacola com as rabanadas no chão, devagar, sem fazer barulho. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de determinação. Porque naquele momento, ali parada na cozinha dos meus sogros, ouvindo meu marido anunciar a gravidez da amante como se fosse a melhor notícia do mundo, eu tomei uma decisão. Eu não ia chorar, não ia fazer escândalo, não ia implorar, eu ia agir. Respirei fundo, alisei o vestido vermelho que tinha colocado especialmente para o Natal. Passei a mão no cabelo, prendendo uma mecha atrás da orelha. Verifiquei a maquiagem no reflexo da geladeira de inox. Estava perfeita. Caminhei pela sala. Cada passo era firme, decidido. Atravessei a sala de jantar, onde a mesa já estava posta com a toalha bordada da sogra, os pratos bons, as taças de cristal. Empurrei a porta de vidro que dava para a varanda. 5 pares de olhos se viraram para mim. A sogra estava sentada na cadeira de balanço, com a mão na boca. O sogro estava de pé, segurando uma cerveja. O cunhado Rafael estava sentado no sofá de vime, com aquele sorriso cínico no rosto. A minha filha Clara estava ao lado da piscina, pálida, com os olhos vermelhos. E o Marcelo, meu marido, estava em pé, ao lado da churrasqueira, segurando uma taça de champanhe. Quando me viu, o rosto dele perdeu toda a cor. A taça quase caiu da mão dele. Helena, a voz dele saiu fraca, rouca. Eu não sabia que você tinha chegado. Eu também não sabia de muitas coisas, Marcelo. Minha voz saiu calma, gelada. Mas agora sei. Silêncio absoluto. Caminhei até a mesa de centro, peguei uma taça limpa, servi-me de vinho tinto. Todos me observavam como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Mas eu não ia explodir. Explosões são previsíveis. Tomei um gole longo do vinho. Estava bom. Um Malbec argentino que o sogro guardava para ocasiões especiais. E aquela era realmente uma ocasião especial. Feliz Natal para todos. Ergui a taça. E parabéns, Marcelo. Vai ser pai aos 53 anos. Que conquista. O sarcasmo na minha voz era afiado como uma navalha. Mãe, Clara deu um passo em minha direção, os olhos cheios de lágrimas. Está tudo bem, filha. Sorri para ela. Um sorriso tranquilo, quase sereno. Está tudo bem. Helena, eu ia te contar. Marcelo começou. Quando? Cortei ele no meio da frase. Quando a criança nascesse? Quando você registrasse no cartório? Ou você ia apenas aparecer em casa um dia com um bebê no colo e dizer: surpresa, querida. Não seja dramática. Dramática? Minha voz subiu 1/8. Eu chego aqui para passar o Natal com a família e descubro que meu marido vai ter um filho com outra mulher e eu estou sendo dramática? Helena, senta aqui, filha. A sogra se levantou, tentando me guiar para uma cadeira. Vamos conversar com calma. Eu estou calma, dona Aparecida. Afastei a mão dela gentilmente, mais calma do que deveria estar, na verdade. Olhei para o Marcelo. Realmente olhei. Tentei ver o homem que eu tinha conhecido há quase 30 anos. O rapaz de 25 anos, recém-formado em administração, cheio de sonhos e planos. O homem que me pediu em casamento no Ibirapuera, ajoelhado na frente do obelisco. O pai que chorou quando a Clara nasceu. Cadê aquele homem? Quando ele tinha virado isso? Esse estranho de barriga saliente, cabelo ralo, olheiras profundas, que escolhia uma menina jovem em vez de cuidar da família que construiu? Você sabe o que é engraçado, Marcelo? Minha voz estava baixa agora, mas cada palavra era clara. Eu realmente acreditei em você, em nós.
Quando você começou a chegar tarde, eu acreditei que era trabalho. Quando você parou de me tocar, eu acreditei que era cansaço. Quando você começou a ir na academia todo dia, eu acreditei que era saúde. Tomei outro gole de vinho. Mas era ela, né? Era a Jéssica, a estagiária, a menina que tem idade para ser sua filha. Não é assim. Ele tentou se defender. Como é, então? Me explica. Me explica como um homem casado há 28 anos, pai de uma filha maravilhosa, abandona tudo por uma barriga grávida. Eu não estou abandonando ninguém. A voz dele finalmente subiu. Eu vou continuar sendo pai da Clara. Vou ajudar você financeiramente. Mas eu tenho direito de ser feliz também. Feliz. Direito de ser feliz. Como se felicidade fosse algo que você conquistava pisando em cima de quem te amava. Você tem razão, Marcelo. Coloquei a taça na mesa. Você tem todo o direito de ser feliz. E eu também. Algo no meu tom fez ele estreitar os olhos. O que você quer dizer com isso? Sorri. Um sorriso genuíno dessa vez. Eu também tenho novidades. Mas diferente de você, eu vou guardar para o momento certo. Afinal, hoje é o seu dia, não é? O dia do grande anúncio. Helena. Aproveita bem esse Natal, Marcelo, porque vai ser o último que você passa nessa casa como parte dessa família. Virei-me para a sogra. Dona Aparecida, obrigada por todos esses anos. A senhora sempre foi uma boa sogra. Melhor do que o filho que criou, com certeza. Helena, não precisa ser assim. A voz dela estava embargada. Precisa sim. Olhei para todos ali. Precisa porque eu passei 28 anos sendo educada, sendo compreensiva, engolindo sapos, fingindo que estava tudo bem quando não estava. Não vou fazer isso nunca mais. Peguei minha bolsa. Clara, você vem comigo? Minha filha olhou para o pai, depois para mim. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela, mas vi também a decisão nos olhos dela. Vou, mãe. Ela pegou a bolsa e veio até mim. Passei o braço pelos ombros dela e começamos a caminhar em direção à sala. Helena, espera! Marcelo veio atrás de nós. A gente precisa conversar sobre isso. Parei. Virei-me lentamente. Conversar? Você quer conversar? Então vamos conversar. Segunda-feira, 9 horas da manhã, no escritório do meu advogado. Vou te mandar o endereço. Advogado? Ele piscou confuso. Que advogado? O advogado do divórcio, Marcelo. Ou você achou que eu ia ficar casada com você depois disso? O rosto dele ficou branco. Você não pode fazer isso. Posso sim. E vou. Aliás, já dei entrada nos papéis na semana passada. Mentira. Mas ele não precisava saber. Na semana passada? Como assim? Você acha que eu não percebi, Marcelo? Você acha que mulher é burra? Eu sabia que tinha algo errado há meses. Só não sabia o quê. Agora sei. Olhei para ele pela última vez. Seja feliz com a Jéssica. Seja feliz com o bebê. Mas não conte comigo para nada. Nem para perdão, nem para amizade, nem para compreensão. Você fez sua escolha. Agora eu faço a minha. Saímos daquela casa de mãos dadas, mãe e filha, deixando para trás um silêncio pesado e constrangedor. Quando entrei no carro, quando fechei a porta, quando liguei o motor, foi só então que minhas mãos começaram a tremer de verdade. Mas não chorei. Ainda não. Tinha muito o que fazer antes de me permitir chorar. Dirigi pelas ruas de São Paulo, agora mais movimentadas com pessoas fazendo compras de última hora. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Luzes de Natal piscavam nas vitrines. Famílias caminhavam pelas calçadas, carregando sacolas e presentes. Era véspera de Natal. E meu casamento tinha acabado. Olhei para a Clara no banco do passageiro. Ela estava chorando silenciosamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Desculpa, filha. Você não tem que pedir desculpa, mãe. A voz dela estava engasgada. O pai é que devia. Ele vai. Não vai, não. O pai está... Eu nem sei o que o pai está. Eu não reconheço mais ele. Estendi a mão, segurei a mão dela. Eu também não, amor. Eu também não. Dirigimos em silêncio até nosso apartamento no Itaim Bibi. Um apartamento de 3 quartos que compramos há 15 anos, quando a Clara ainda era criança. Estacionei na garagem, peguei as chaves, subimos no elevador. Quando abrimos a porta, a casa estava escura e silenciosa, vazia. Sem o Marcelo, sem os presentes dele embaixo da árvore, sem a bagunça dele no banheiro, sem o cheiro do café que ele fazia toda manhã. Liguei as luzes da sala.
A árvore de Natal que eu tinha montado na semana anterior piscava alegremente, alheia ao drama que tinha acabado de acontecer. Mãe, o que você vai fazer? Clara se sentou no sofá, abraçando uma almofada. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo, filha. Sentei ao lado dela. Vou cuidar de mim. Você falou sério sobre o divórcio? Falei. E sobre o advogado? Você realmente já deu entrada? Respirei fundo. Não, mas vou dar. Segunda-feira, primeira coisa. Clara me abraçou. Ficamos ali, abraçadas no sofá, ouvindo o barulho da cidade lá fora, os fogos de artifício começando a estourar no céu, as pessoas celebrando. E foi ali, no silêncio do meu apartamento, nos braços da minha filha, que eu finalmente chorei. Chorei por 28 anos desperdiçados. Chorei pela mulher que fui, pela mulher que achei que seria, pelos sonhos que tive, pelas mentiras que acreditei. Mas também chorei de alívio, porque finalmente, depois de tanto tempo, eu podia parar de fingir. O que eu não sabia ainda era que aquele era apenas o começo. Nas próximas semanas, eu descobriria coisas que mudariam não apenas a minha vida, mas a vida de muitas outras mulheres. E tudo começaria com uma mensagem no celular. Uma mensagem que chegaria exatamente 3 dias depois do Natal. Os 3 dias após o Natal foram estranhos. Estranhos porque eu não sabia mais quem eu era. Durante 28 anos, eu fui a Helena, esposa do Marcelo. A Helena, mãe da Clara. A Helena, contadora que trabalhava meio período para poder cuidar da casa. A Helena que fazia as rabanadas de Natal, que lembrava dos aniversários de todos, que organizava os churrascos de família. Agora, de repente, eu era apenas Helena. E eu não fazia ideia de quem essa Helena era. Na manhã do dia 25, acordei cedo, como sempre. Por reflexo, olhei para o lado da cama esperando ver o Marcelo ali. A cama estava vazia, lençol esticado, travesseiro intocado. Foi quando a realidade me atingiu de novo, como um soco no estômago. Meu casamento tinha acabado. Levantei, fui até a cozinha, fiz café. A Clara ainda estava dormindo. Sentei na varanda do apartamento, olhando a cidade acordar. Era um dia ensolarado, daqueles que São Paulo oferece como presente depois de dias nublados. O céu estava azul, limpo, e eu conseguia ver até longe, os prédios se estendendo até o horizonte. Peguei meu celular. 17 mensagens não lidas. 3 da minha irmã Patrícia, querendo saber o que tinha acontecido. Aparentemente a sogra tinha ligado para ela. 5 de amigas do trabalho desejando Feliz Natal. 2 de números desconhecidos, provavelmente propaganda. E 7 do Marcelo. Não abri nenhuma delas. Bloqueei o número dele. No dia 26, a Clara e eu fomos ao cinema. Escolhemos uma comédia romântica boba, daquelas que você esquece 5 minutos depois de sair da sala. Mas não importava. Importava estar ali, juntas, comendo pipoca, rindo de piadas sem graça, fingindo que tudo estava normal. À noite, fizemos macarrão com molho bolonhesa, a receita que a Clara amava desde criança. Comemos sentadas no chão da sala, assistindo a uma série na Netflix de pijama, com as luzes apagadas e só o brilho da TV iluminando nossos rostos. Você está bem, mãe? Ela perguntou no meio do 3º episódio. Estou tentando estar. Você foi muito corajosa, no Natal, na casa da vovó. Corajosa. Será que era coragem o que eu tinha sentido? Ou era apenas raiva disfarçada de dignidade? Eu não sei se fui corajosa, filha. Eu só não consegui fingir. Não mais. Ela encostou a cabeça no meu ombro. O pai me ligou hoje. Meu corpo enrijeceu. E o que ele disse? Que quer conversar comigo, que quer explicar, que não era assim que ele queria que eu descobrisse. E você vai encontrar com ele? Clara ficou em silêncio por um longo momento. Não sei ainda. Parte de mim quer ouvir. Mas outra parte só quer gritar com ele, perguntar como ele pôde fazer isso, com você, comigo, com a gente. Segurei a mão dela. Você tem todo o direito de sentir raiva, de sentir o que quiser sentir. Ele é seu pai, mas o que ele fez foi errado, muito errado. Você acha que sempre teve outra? Antes da Jéssica? A pergunta me pegou desprevenida. Era algo que eu vinha me perguntando também, mas não tinha coragem de verbalizar. Eu não sei, amor. Sinceramente não sei. Mas eu ia descobrir. No dia 27, acordei determinada. Liguei para o escritório de advocacia que uma amiga tinha me recomendado. Marquei consulta para o dia 30, na segunda-feira. A secretária foi simpática, profissional.
Perguntou se era caso de divórcio. Confirmei. Ela disse que precisaria levar documentos, certidão de casamento, RG, CPF, comprovante de residência, extratos bancários. Extratos bancários. Fui até o escritório do Marcelo. Sim, ele tinha um escritório dentro do nosso apartamento, um cômodo que era para ser uma sala de visitas, mas que ele transformou em seu espaço particular. A porta estava trancada. Sempre esteve. Ele dizia que guardava documentos importantes do banco lá, que não podia deixar aberto. Peguei a chave reserva que ficava guardada no pote de mantimentos da cozinha. Ele não sabia que eu sabia onde ele escondia. Abri a porta. O escritório era pequeno, com uma escrivaninha de madeira escura, um computador, prateleiras cheias de livros sobre administração e finanças, e um armário de arquivo. Sentei na cadeira dele. Liguei o computador. Precisava de senha. Tentei a data do nosso casamento. Errado. Tentei a data de nascimento da Clara. Errado. Tentei minha data de nascimento. Errado. Fiquei olhando para a tela, pensando. O que o Marcelo usaria como senha? Então me lembrei. Ele era São Paulino fanático. Torcia para o São Paulo desde criança. Digitei. SPFC 1930. O computador desbloqueou. Meu coração disparou. Comecei a explorar os arquivos. Pasta de trabalho. Pasta de documentos pessoais, pasta de fotos. Abri. Eram fotos antigas nossas, da Clara bebê, das viagens que fizemos. Fechei rápido, não queria sentimentalismo agora. Abri a pasta de documentos pessoais, e foi ali que encontrei. Uma subpasta chamada JP, Jéssica Pereira. Cliquei. Dentro havia dezenas de arquivos. Fotos dela. Selfies. Fotos dos dois juntos em restaurantes, em parques, em motéis. Comprovantes de transferências bancárias, conversas do WhatsApp exportadas em PDF. Minha visão ficou embaçada. Abri um dos PDFs das conversas. A primeira mensagem era de 8 meses atrás. Abriu. Jéssica. Oi, gatinho. Adorei nosso almoço hoje. Marcelo. Eu também, princesa. Você deixa meus dias melhores. Jéssica. Quando a gente vai se ver de novo? Tô com saudade já. Marcelo. Amanhã, depois do trabalho? Podemos ir naquele motel que você gostou? Jéssica. Sim. Mal posso esperar. Fechei o arquivo, respirei fundo, abri outro. Este era de junho. Jéssica. Amor, preciso te contar uma coisa. Marcelo. O que foi? Jéssica. Minha menstruação tá atrasada. Marcelo. Quantos dias? Jéssica. 5. Marcelo. Pode ser só atraso mesmo, né? Você anda estressada com as provas da faculdade. Jéssica. Tomara. Mas e se não for? Marcelo. A gente resolve, princesa. Não se preocupa. Resolve. Que palavra interessante. Resolve como? Pagando um aborto? Sumindo? Negando? Continuei lendo. A conversa de Júlio mostrava que ela tinha confirmado a gravidez e que ela queria ter o bebê e que o Marcelo tinha concordado. Disse que ia largar a esposa naquela mulher fria que nem parece mais ter sangue nas veias, pedir o divórcio, assumir o relacionamento com ela. Mulher fria. Eu era uma mulher fria. Fechei o PDF. Fiquei ali sentada, tremendo, tentando processar. 8 meses. Ele estava com ela há 8 meses. Enquanto eu fazia almoço para ele. Enquanto eu lavava a roupa dele. Enquanto eu dormia ao lado dele achando que estava tudo bem. Abri outro arquivo. Este era uma planilha do Excel. Título: Despesas JP. Scroll para baixo revelou uma lista detalhada de todos os gastos que ele tinha tido com ela. Jantares, R$ 12.450. Presentes, R$ 8.900. Motel, R$ 3.200. Roupas, R$ 6.780. Viagem. Búzios, julho, R$ 5.600. Aluguel, apartamento, R$ 18.000. Abril a setembro, R$ 3.000 por mês. Total, R$ 54.930. R$ 54.000. Ele tinha gastado R$ 54.000 com a amante, enquanto eu economizava no supermercado, enquanto eu remendava roupa em casa, enquanto eu deixava de comprar coisas que eu queria para ajudar nas contas. Senti algo queimando no peito. Uma raiva tão intensa que parecia física, tangível. Peguei meu celular. Comecei a tirar fotos de tudo. Cada conversa, cada comprovante, cada foto. Salvei tudo em uma pasta no meu Google Drive. Desliguei o computador. Tranquei o escritório de novo. Voltei para a cozinha. Guardei a chave no lugar. Sentei no sofá da sala, ainda processando o que tinha descoberto. Peguei meu celular de novo.
Hesitei. Depois digitei uma mensagem e enviei para o número do Marcelo, mesmo sabendo que ele estava bloqueado. Encontrei tudo, cada mensagem, cada comprovante, cada centavo que você gastou com ela. Nos vemos no divórcio. Bloqueei o número de novo. Fiquei ali sentada, olhando para o teto, tentando não chorar. Foi quando meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Olhei para a tela. Laise 55 11 98XX. Helena, você não me conhece, mas preciso muito falar com você. É sobre o Marcelo. Meu coração disparou. Quem era? Respondi. Quem é você? A resposta veio rápida. Meu nome é Fernanda. Sou advogada especializada em direito de família. Uma cliente minha me contou sobre o que aconteceu no Natal, na casa dos seus sogros. Achei que você precisava saber de algumas coisas antes de dar entrada no divórcio. Advogada? Digitei. Que cliente? Não posso revelar o nome por sigilo profissional, mas ela trabalha no mesmo banco que seu marido. Ela me procurou por causa de uma situação parecida com a sua. E não foi a primeira. Senti um frio na espinha. Não foi a primeira? Helena, eu atendi 4 casos nos últimos 2 anos. Todas mulheres casadas com executivos do mesmo banco. Todas descobriram traições com estagiárias jovens. Todas as estagiárias engravidaram. Em todos os casos, os maridos pediram divórcio de forma abrupta. Minha respiração ficou presa. Você está dizendo que isso é comum? Estou dizendo que há um padrão. E quando há um padrão, há uma razão. Levantei do sofá, comecei a andar pela sala. Que razão? Prefiro explicar pessoalmente. Você pode vir ao meu escritório amanhã, às 14 horas. Quero te mostrar algumas coisas. E se você decidir me contratar, posso garantir que seu divórcio será muito diferente do que seu marido está esperando. Parei de andar. Olhei para a mensagem por um longo momento. Isso poderia ser uma armadilha. Poderia ser alguém tentando se aproveitar da minha situação. Ou poderia ser exatamente o que eu precisava. Pensei nas conversas que encontrei no computador. Nos 54 mil reais gastos com a amante. No jeito que o Marcelo me chamou de mulher fria. Digitei. Me manda o endereço do escritório. Rua Augusta, 1250, Conjunto 805. Edifício Capital Center. Não se preocupe com valores agora. A primeira consulta é por minha conta. Nos vemos amanhã. Guardei o celular. Clara apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos. Mãe? Que horas são? Quase 10 da noite, filha. Desculpa, acordei você? Não, eu estava lendo. Ela veio até a sala, se sentou ao meu lado. Você tá bem? Estou. Mentira. Ela me conhecia bem demais. O que tá acontecendo? Suspirei. Encontrei umas coisas hoje, no computador do seu pai. O rosto dela ficou tenso. Que tipo de coisas? Conversas. Comprovantes de gastos. Ele está com essa mulher há 8 meses, Clara, e gastou mais de 50 mil reais com ela. Clara ficou em silêncio, processando. 50 mil? 54 mil, para ser exata. Filho da... Ela se interrompeu, respirou fundo. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Eu também pensei isso. Ficamos em silêncio por um momento. O que você vai fazer, mãe? Amanhã vou encontrar com uma advogada, uma especialista em divórcio. Ela disse que pode me ajudar. Você quer que eu vá junto? Olhei para minha filha, minha menina forte, que sempre tentou me proteger, mesmo quando era ela quem precisava de proteção. Não precisa, amor. É melhor eu ir sozinha primeiro. Mas obrigada. Ela me abraçou. Eu te amo, mãe. E o que o pai fez é imperdoável. Eu também te amo, filha. Ficamos abraçadas por um longo tempo. Naquela noite, dormi melhor do que esperava. Talvez porque agora eu tinha um plano. Talvez porque finalmente tinha parado de negar a realidade e estava pronta para enfrentá-la de frente. Na manhã do dia 28, acordei com determinação. Tomei um banho demorado, escolhi uma roupa profissional, calça social preta, camisa branca, blazer cinza. Peguei a pasta onde guardei as impressões de todas as evidências que encontrei no computador do Marcelo. A Clara ainda dormia quando saí. Dirigi até a Rua Augusta. O trânsito estava pesado, típico de São Paulo. Levei 40 minutos para chegar. Estacionei num estacionamento próximo, paguei o ticket. O edifício Capital Center era moderno, todo de vidro espelhado. Subi até o 8º andar. A porta do conjunto 805 tinha uma placa discreta. Fernanda Tavares, Advocacia e Consultoria Jurídica. Respirei fundo. Toquei a campainha.
Uma secretária jovem, de uns 25 anos, abriu a porta. Bom dia. A senhora tem horário marcado? Tenho. Às 14h. Helena Ferreira. Ah, sim. A doutora está te esperando. Por favor, entre. O escritório era elegante, mas não ostensivo. Móveis modernos, paredes em tons neutros, algumas plantas estrategicamente posicionadas. Havia uma sala de espera pequena com revistas e um bebedouro. Pode sentar, a doutora vai te receber em alguns minutos. Sentei nervosa. Folheei uma revista sem prestar atenção. Meu coração batia rápido. Alguns minutos depois, uma porta se abriu. Uma mulher saiu. Alta, magra, cabelos pretos presos num coque impecável, óculos de grau com armação fina. Devia ter uns 40 e poucos anos. Usava um terno azul marinho perfeitamente cortado. Helena? Levantei. Sim. Ela estendeu a mão. Aperto firme, profissional. Fernanda Tavares. Prazer em conhecê-la. Vamos para minha sala? Segui ela por um corredor curto até uma sala ampla. Havia uma mesa de trabalho com computador, estantes cheias de livros jurídicos e uma mesa de reunião com 6 cadeiras. Senta aqui, ela indicou a mesa de reunião. Quer um café? Água. Água, por favor. Ela pegou 2 garrafas de água mineral na geladeira pequena que tinha no canto da sala, colocou 2 taças na mesa, se sentou na minha frente. Antes de começarmos, quero que você saiba que tudo o que conversarmos aqui está protegido por sigilo profissional. Você pode falar abertamente. Assenti. Obrigada. Então, ela abriu um caderno, pegou uma caneta. Me conta sua história, do começo. E eu contei. Contei sobre o Natal, sobre o anúncio, sobre as evidências que encontrei, sobre as conversas, sobre os R$ 54.000, sobre a humilhação. Enquanto eu falava, ela fazia anotações, assentindo de vez em quando, sem me interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Helena, você trouxe alguma prova do que me contou? Abri minha pasta, tirei o pendrive onde salvei tudo. Tenho todas as conversas aqui, todos os comprovantes, tudo. Ela pegou o pendrive, conectou no notebook dela. Ficou alguns minutos navegando pelos arquivos. O rosto dela permaneceu neutro, profissional, mas vi seus olhos se estreitando em alguns momentos. Finalmente, ela fechou o notebook. Helena, você tem um caso extremamente forte. Com essas evidências, podemos não apenas garantir seu divórcio em termos favoráveis, mas também pedir uma compensação por dano moral. Dano moral? Sim, seu marido não apenas te traiu. Ele te humilhou publicamente, desviou recursos do patrimônio comum para manter uma amante e causou sofrimento psicológico a você e sua filha. Isso tem valor legal. Senti algo se acomodando dentro de mim. Alívio. Validação. Mas tem uma coisa que preciso te contar. Fernanda se inclinou para a frente. E é por isso que eu entrei em contato com você. O quê? Ela respirou fundo. Como eu disse ontem, você não é a primeira. Nos últimos 2 anos, atendi 4 mulheres em situações praticamente idênticas à sua. Todas casadas com executivos do Banco Atlantis. Todas traídas com estagiárias jovens. Todas as estagiárias engravidaram rapidamente. E em todos os casos, os maridos pediram divórcio de forma repentina e agressiva. Meu estômago embrulhou. Você acha que há alguma conexão? Não acho. Tenho certeza. Helena, há algo acontecendo naquele banco. Não sei ainda exatamente o que, mas há um padrão muito claro. E padrões assim não acontecem por acaso. Ela abriu uma gaveta, tirou uma pasta. Posso te mostrar algo? Com a devida proteção dos nomes, obviamente. Pode. Ela abriu a pasta. Dentro havia 4 fichas resumidas. Caso 1, executivo, 51 anos, casado há 26 anos, estagiária, 26 anos, gravidez anunciada após 5 meses de relacionamento, divórcio pedido pelo marido, duração, 8 meses. Caso 2, executivo, 48 anos, casado há 22 anos, estagiária, 24 anos, gravidez anunciada após 4 meses de relacionamento. Divórcio pedido pelo marido. Duração, 7 meses. Caso 3, executivo, 54 anos. Casado há 30 anos. Estagiária, 27 anos. Gravidez anunciada após 6 meses de relacionamento. Divórcio pedido pelo marido. Duração, 9 meses. Caso 4, executivo, 50 anos. Casado há 25 anos. Estagiária, 25 anos. Gravidez anunciada após 5 meses de relacionamento. Divórcio pedido pelo marido. Duração, 8 meses.
Olhei para os papéis, depois para Fernanda. Meu Deus! Pois é. Todos homens na faixa dos 50 anos, todos casados há mais de 20 anos, todas estagiárias na faixa dos 25, todas engravidaram rapidamente, e todos os divórcios foram iniciados pelos maridos de forma semelhante. Mas, por quê? O que elas ganham com isso? Fernanda fechou a pasta. Ainda não tenho todas as respostas, mas tenho algumas teorias. E tenho também alguns nomes que se repetem. Ela pegou outra folha. Todas as estagiárias foram indicadas para o banco pela mesma pessoa. Uma mulher chamada Valéria Andrade. Ela trabalha no RH do Banco Atlantis há 5 anos. E, coincidentemente, todas essas contratações passaram pela aprovação dela. Senti um frio percorrendo minha espinha. Você acha que ela está recrutando essas meninas? Acho que é possível, mas preciso de mais provas. Ela me olhou nos olhos. Helena, eu vou te representar no seu divórcio. Vou garantir que você saia dessa situação da melhor forma possível, mas também quero te fazer uma proposta. Que proposta? Me ajuda a investigar isso. Você tem acesso a informações que as outras mulheres não tinham. Seu marido trabalha no banco há quanto tempo? 18 anos. Ele conhece pessoas, tem acesso a arquivos. Você ainda tem as chaves do apartamento onde ele mora? Tenho. Ele não pediu de volta ainda. Ótimo. Fernanda pegou um cartão, anotou um número no verso. Esse é meu celular pessoal. Se você descobrir qualquer coisa, me liga, dia ou noite. Peguei o cartão. Mas, por que você está fazendo isso? Por que investigar? Fernanda ficou em silêncio por um momento. Quando falou de novo, sua voz estava mais baixa, mais pessoal. Porque minha irmã foi uma dessas mulheres, Helena. Ela foi casada durante 23 anos. O marido dela era gerente do Banco Atlantis. Ele largou ela por uma estagiária que engravidou. O divórcio foi brutal. Ela ficou destruída. 2 anos depois, ela se matou. O ar saiu dos meus pulmões. Fernanda, eu sinto muito. Eu também. Ela respirou fundo, recompondo a postura profissional. Por isso eu faço o que faço. Por isso eu pego esses casos. E por isso eu quero descobrir o que realmente está acontecendo naquele banco. Olhei para o cartão na minha mão. Depois olhei para Fernanda. O que você precisa que eu faça? Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas determinado. Por enquanto, apenas fique atenta. Observe. Anote tudo o que achar estranho. E me mantém informada. Vamos descobrir a verdade juntas. Saí daquele escritório 2 horas depois com a cabeça girando. Fernanda tinha me explicado os trâmites do divórcio, me orientado sobre como proteger meus bens, me dado uma lista de documentos para providenciar. Mas mais do que isso, ela tinha me dado um propósito. Eu não ia apenas me divorciar. Eu ia descobrir a verdade. E se realmente havia algo podre acontecendo naquele banco, eu ia expor. Por mim, pela Clara. E por todas as outras mulheres que tinham sido destruídas por homens que achavam que podiam fazer o que quisessem, sem consequências. A guerra tinha apenas começado. Os próximos dias foram uma mistura estranha de rotina e espionagem. Durante o dia, eu ia trabalhar no escritório de contabilidade como sempre fazia. Sorria para os colegas, fechava balanços, atendia clientes. Ninguém sabia que meu casamento tinha acabado. Ninguém sabia que eu estava investigando um possível esquema criminoso. À noite, eu me transformava em detetive. No dia 29 de dezembro, recebi uma ligação do Marcelo. Eu estava no escritório, revisando uma planilha, quando o celular vibrou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Helena. Sou eu. A voz dele. Aquela voz que eu conhecia tão bem. Que me acordava toda manhã por 28 anos. Que me dizia, eu te amo, antes de dormir. Agora, essa voz me dava náuseas. O que você quer, Marcelo? Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Helena, por favor, não seja assim. Assim como? Educada? Compreensiva? Desculpa, Marcelo, mas essa Helena morreu no Natal. Você matou ela quando anunciou que ia ter um filho com sua amante na frente da família inteira. Silêncio do outro lado. Eu sei que você tá magoada. Magoada? Minha voz subiu. Os colegas olharam na minha direção. Respirei fundo, abaixei o tom. Eu não estou magoada, Marcelo. Eu estou furiosa, e decepcionada, e enojada. Helena. Você recebeu a notificação do divórcio? Recebi. Por isso que eu tô ligando. A gente não precisa fazer isso de forma tão agressiva. Agressiva? Você acha que eu estou sendo agressiva?
Não é isso que eu quis dizer. Então o que você quis dizer? Que eu deveria aceitar quietinha que você me trocou por uma menina que tem idade para ser sua filha? Que eu deveria sorrir e desejar felicidades para você e para o bebê que você vai ter com ela? Eu quero que a gente resolva isso de forma civilizada. Civilizada. Essa palavra de novo. Você quer civilizado, Marcelo? Então para de me ligar. Qualquer conversa que você quiser ter comigo, a partir de agora, vai ser através dos nossos advogados. Helena, espera. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia descompassado. Uma colega de trabalho, a Sônia, se aproximou. Tudo bem, Helena? Tudo. Forcei um sorriso. Só um problema pessoal. Se precisar conversar... Obrigada, Sônia. Tô bem mesmo. Mentira. Mas eu não podia desmoronar. Não agora. À noite, depois que a Clara dormiu, abri meu notebook. Fernanda tinha me mandado uma lista de coisas para investigar. Conexões entre as estagiárias contratadas. Informações sobre Valéria Andrade, RH. Padrões de transferências financeiras suspeitas. Documentos do banco que o Marcelo pudesse ter em casa. Comecei pelo mais óbvio, redes sociais. Procurei o perfil da Jéssica no Instagram. Encontrei fácil. E Jéssica Pereira, oficial. O perfil era público. Mais de 15.000 seguidores. Fotos em academias, restaurantes caros, viagens para a praia, poses sensuais, muita maquiagem, muito filtro. Comecei a rolar o feed para trás, procurando posts antigos. Julho de 2024, foto em Búzios. Merecido descanso com meu amor. Junho, foto no restaurante. Jantarzinho especial. Maio, foto no motel. Não, espera, era um hotel. Finalmente um tempo para mim. Abril, primeira foto com indícios do Marcelo. Uma mão masculina segurando a dela. Ele chegou inesperadamente e mudou tudo. Voltei mais ainda. Março de 2024. Foto com um grupo de meninas. Todas jovens, todas bonitas, todas bem produzidas. A legenda: Minhas rainhas. Obrigada ao Valeria Andrade RH por essa oportunidade incrível. Meu coração pulou. Valéria Andrade. Cliquei no perfil dela. O perfil era privado, mas a foto de perfil mostrava uma mulher de uns 40 anos. Loira, muito maquiada, com um sorriso profissional. A bio dizia: recrutadora, headhunter, transformando vidas através de oportunidades, Banco Atlantis. Tirei print de tudo. Voltei para o perfil da Jéssica, continuei investigando os seguidores. Procurei as outras meninas da foto de março, encontrei 3 delas. Um Carolzinha Arres, 12k seguidores, o Tamirisme Oficial, 9k seguidores, Gi Oficial, 22, em 14k seguidores. Abri o perfil de cada uma. Carol, fotos parecidas com as da Jéssica. Muito filtro, muita pose, muita ostentação. Mas algo me chamou a atenção. Em fevereiro, ela tinha postado: primeiro dia de trabalho, nervosa mas animada. Nos comentários, alguém tinha marcado: a Valeria Andrade RH. Meu estômago embrulhou. Fui para o perfil da Tamires. Mesma coisa. Janeiro de 2024. Nova fase, novas oportunidades, gratidão e Valeria Andrade RH. IAG. Dezembro de 2023. 2024 começando com tudo. Obrigada pela chance. Valeria Andrade RH. Todas elas. Todas contratadas por Valéria. Todas no mesmo período. Todas seguindo o mesmo padrão. Tirei print de tudo. Mandei para a Fernanda via WhatsApp. Ela respondeu quase imediatamente: ótimo trabalho. Você está conseguindo montar o quebra-cabeça. Continue investigando. Tenta descobrir se essas meninas têm algo em comum além do banco. Continuei fuçando. Voltei para o Instagram da Carol. Fui rolando o feed. Agosto de 2024. Foto com um homem mais velho, rosto cortado da imagem. Ele me trata como uma princesa. Setembro. Foto de um teste de gravidez positivo. Surpresa. Outubro. Foto de ultrassom. Meu maior presente. Meu Deus. Fui para o perfil da Tamires. Junho de 2024. Foto com um homem mais velho, só as mãos aparecendo. Finalmente encontrei alguém que me valoriza. Julho. Foto de teste de gravidez. Vida nova crescendo aqui dentro. IAG. Abril de 2024. Ele é diferente de todos. Maio. Gravidinha e feliz. Todas elas. Todas grávidas. Todas envolvidas com homens mais velhos. Todas contratadas por Valéria Andrade. Isso não era coincidência. Liguei para Fernanda.
mesmo sendo quase meia-noite. Ela atendeu no segundo toque. Helena? Fernanda, encontrei mais três. Mais três meninas no mesmo padrão. Todas contratadas pela Valéria. Todas grávidas. Todas com homens mais velhos. Ouvi ela respirar fundo do outro lado. Manda tudo para mim. Todas as informações. Vou adicionar no processo investigativo. Fernanda, o que diabos está acontecendo? Ainda não tenho certeza, mas estou começando a ter uma teoria. Que teoria? Prefiro não falar ainda. Não até ter mais provas concretas. Mas, Helena, você está fazendo um trabalho incrível. Continue assim. Fernanda, você acha que meu marido é vítima nisso tudo? Silêncio. Helena, seu marido fez escolhas. Mesmo que tenha sido manipulado, ele escolheu trair você. Escolheu gastar R$ 50.000 com outra pessoa. Escolheu anunciar uma gravidez na frente da família sem te avisar. Ele não é uma vítima. Ele é um participante. Ela estava certa. Obrigada, Fernanda. De nada. Descansa agora. Amanhã continuamos. Desliguei. Fiquei ali sentada no escuro da sala, o notebook iluminando meu rosto, pensando em tudo o que tinha descoberto. 4 meninas, 4 gravidezes, 4 homens mais velhos e uma mulher conectando todos eles, Valéria Andrade. No dia 30 de dezembro, acordei com uma mensagem da Fernanda. Consegui um contato dentro do banco. Ele pode nos ajudar. Você pode se encontrar com ele hoje à noite? 19 horas, restaurante Trebiquieri, na Faria Lima. Respondi. Posso. Quem é ele? Te conto pessoalmente. Até mais tarde. O dia passou devagar no escritório. Eu mal conseguia me concentrar. Minha mente estava no encontro, nas descobertas, no que mais eu ia descobrir. Às 18h30, saí do trabalho. Passei em casa, tomei banho rápido, troquei de roupa. Disse para a Clara que tinha um jantar de trabalho. Ela olhou para mim desconfiada. Jantar de trabalho em véspera de Ano Novo? É, um cliente importante. Outra mentira. Quantas mentiras eu já tinha contado nas últimas semanas. Mas era por uma boa razão. Pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. Cheguei no restaurante às 19 horas em ponto. Trebiquieri era um restaurante italiano sofisticado, com luzes baixas, mesas com toalhas brancas, música suave de fundo. O tipo de lugar onde executivos fazem reuniões e negócios. Fernanda já estava lá, sentada numa mesa no canto. E com ela estava um homem que eu não conhecia. Ele tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, óculos de grau, terno cinza escuro, aparência respeitável, executiva. Quando me aproximei, os dois se levantaram. Helena, esse é o Paulo Henrique Costa. Ele trabalha no Banco Atlantis há 22 anos. Atualmente é gerente de compliance. Compliance. O setor responsável por garantir que o banco seguisse as leis e regulamentações. Apertei a mão dele. Prazer. O prazer é meu. A voz dele era grave, séria. A Fernanda me contou sobre sua situação. Sinto muito pelo que você está passando. Sentamos. Um garçom veio, pegou nossos pedidos de bebida. Quando ele se afastou, Paulo se inclinou para a frente, abaixando a voz. Helena, antes de começarmos, preciso que você entenda que estou correndo um risco enorme ao falar com você. Se o banco descobrir que estou vazando informações internas, posso ser demitido e processado. Por que está fazendo isso então? Ele respirou fundo. Porque há algo muito errado acontecendo no banco. Algo que eu venho tentando investigar há mais de um ano. Mas sempre que chego perto, alguém bloqueia minha investigação. Sempre que levanto uma bandeira vermelha, ela é ignorada pelos superiores. O que exatamente você descobriu? Irregularidades financeiras, transferências suspeitas, contas sendo abertas e fechadas em períodos muito curtos, movimentações que não fazem sentido do ponto de vista bancário. E como isso se relaciona com as estagiárias? As estagiárias são a ponta do iceberg. Ele tirou um envelope fino do bolso interno do paletó. Isso aqui são cópias de documentos que consegui reunir. Não é tudo, mas é o suficiente para você entender o padrão. Abri o envelope. Dentro havia várias folhas impressas. A primeira era uma lista de nomes. 8 nomes femininos. Ao lado de cada nome, datas de contratação e demissão. Jéssica Pereira, contratação 01/04/2024. Demissão. Carolina Santos, contratação 15/02/2024. Demissão 30/11/2024. Tamires Moura, contratação 10/01/2024. Demissão 31/10/2024. Giovana Lima, contratação 05/12/2023. Demissão 30/09/2024.
Amanda Souza, contratação 20/10/2023. Demissão 31/08/2024. Letícia Rocha, contratação 12/08/2023. Demissão 30/06/2024. Bruna Martins, contratação 05/06/2023. Demissão 31/05/2024. Camila Oliveira, contratação 01/04/2023. Demissão 30/03/2024. Olha os períodos de trabalho, Paulo apontou. Nenhuma delas ficou mais de 10 meses. A maioria saiu entre 6 e 9 meses depois da contratação. 6 a 9 meses, Fernanda murmurou. Tempo suficiente para engravidar, manter o relacionamento e sair antes que as coisas ficassem complicadas. Exatamente. Paulo virou a página. Agora olha isso. Era uma planilha com movimentações financeiras. Conta A, nome ocultado. Transferências mensais de 3.000 guialas para a conta de Carolina Santos. Período: fevereiro a novembro de 2024. Conta B, nome ocultado. Transferências mensais de 2.800 reais para a conta de Tamires Moura. Período: janeiro a outubro de 2024. Conta C, nome ocultado. Transferências mensais de 3.200 reais para a conta de Giovana Lima. Período: dezembro de 2023 a setembro de 2024. E assim por diante. Essas contas A, B, C, comecei. São contas de executivos do banco, Paulo completou. Homens casados, na faixa dos 45 aos 55 anos. Todos em posições de liderança. Senti meu estômago revirar. Meu marido está nessa lista? Paulo assentiu. Conta F. Marcelo Ferreira da Silva. Transferências mensais de 3.000 reais para a conta de Jéssica Pereira desde abril de 2024. As mãos me tremiam. E para onde vai esse dinheiro depois? Paulo virou mais uma página. Isso é que fica interessante. Uma parte do dinheiro fica na conta das meninas, mas a maior parte, cerca de 60%, é transferida para uma conta corporativa. Uma empresa chamada RH Solutions Consultoria. Fernanda e eu trocamos olhares. E adivinha quem é a proprietária dessa empresa? Paulo perguntou. Valéria Andrade. Respondi, já sabendo a resposta. Exatamente. O garçom voltou com nossas bebidas. Ficamos em silêncio até ele se afastar de novo. Fernanda pegou os papéis, analisou cada página cuidadosamente. Paulo, isso é suficiente para abrir um processo criminal. Eu sei. Mas o problema é, processo contra quem? As meninas estão apenas recebendo dinheiro. Tecnicamente não é crime. Os executivos estão apenas transferindo dinheiro das próprias contas. Também não é crime. A Valéria tem uma empresa de consultoria. Também não é crime. Mas o padrão sugere algo ilegal, mas não prova. Para provar, precisaríamos de testemunhos, de confissões, de evidências mais concretas. Como o quê? Perguntei. Como conversas documentadas mostrando premeditação, como contratos assinados, como admissões de culpa, como... Ele hesitou. Como o quê? Insisti. Como uma das meninas concordando em testemunhar. Silêncio. Isso nunca vai acontecer. Fernanda disse. Elas estão ganhando com o esquema. Por que denunciariam? Exatamente. Paulo suspirou frustrado. Por isso que nunca conseguia avançar na investigação. Sempre chegava nesse mesmo muro. Fiquei olhando para os papéis na mesa. Para os nomes, para as datas, para o dinheiro. Meu marido tinha sido um idiota. Mas talvez ele não fosse o único culpado. E se... Comecei devagar. E se uma de nós conseguisse acesso ao escritório da Valéria? No banco? Conseguisse provas físicas? Paulo me olhou como se eu tivesse ficado louca. Isso seria invasão de propriedade. Você seria presa. Mas e se não fosse invasão? E se alguém com acesso legítimo entrasse? Como assim? Olhei para Fernanda, depois para Paulo. Meu marido tem um cartão de acesso ao banco. Ele trabalha lá há 18 anos. Tem acesso a quase todos os setores, incluindo o RH. Helena, não! Fernanda balançou a cabeça. Isso é perigoso demais. Mas é a única forma de conseguir provas reais, não é? Ela não respondeu. Paulo ficou em silêncio por um longo momento. Se você conseguisse entrar, ele disse finalmente, devagar. E se você conseguisse fotografar documentos, contratos, qualquer coisa que provasse premeditação? Sim, isso seria suficiente para abrir um processo criminal. Então é isso que vou fazer. Helena, Fernanda tentou me interromper. Não, Fernanda. Escuta. Meu casamento acabou. Minha vida como eu conhecia acabou. Mas se eu puder fazer alguma coisa boa com isso, se eu puder impedir que isso aconteça com outras mulheres, então vale a pena o risco.
Ela me olhou nos olhos por um longo momento. Você tem certeza? Absoluta. Paulo respirou fundo. Se você vai fazer isso, precisa ser cuidadosa. Muito cuidadosa. O escritório da Valéria fica no 12º andar, sala 1205. Ela geralmente sai às 18 horas. O prédio fica meio vazio depois das 19 horas. Se você for fazer algo, faça depois desse horário. Como eu sei o que procurar? Documentos, contratos de trabalho, planilhas, qualquer comunicação por escrito entre ela e as meninas. E, principalmente, qualquer coisa que mostre que ela estava recrutando essas meninas especificamente para se relacionarem com os executivos. Assenti, memorizando cada palavra. Uma última coisa. Paulo me entregou um cartão. Se você encontrar algo, me liga imediatamente. Eu trabalho em compliance. Se você trouxer provas para mim, eu posso iniciar uma investigação interna oficial. Aí sim, teremos algo concreto. Guardei o cartão na bolsa. Jantamos em silêncio depois disso, cada um perdido nos próprios pensamentos. Quando saímos do restaurante, Fernanda me acompanhou até meu carro. Helena, você não precisa fazer isso. Eu sei, pode ser perigoso. Eu sei disso também. Então por quê? Olhei para ela. Porque sua irmã morreu por causa disso, Fernanda. Porque outras mulheres foram destruídas. Porque se eu não fizer nada, vou me odiar para sempre. Ela me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado. Toma cuidado. Vou tomar. Dirigi para casa com o coração acelerado. Cheguei tarde. A Clara já estava dormindo. Entrei no escritório do Marcelo de novo. Procurei o cartão de acesso dele. Encontrei na gaveta junto com um molho de chaves. Peguei o cartão. Olhei para ele por um longo momento. Isso era loucura. Eu era uma contadora de 51 anos. Não uma espiã. Não uma investigadora. Mas também não era mais a Helena que aceitava tudo calada. Essa Helena tinha morrido no Natal. A nova Helena fazia o que era preciso. No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, acordei com uma mensagem da Fernanda. Hoje é o dia perfeito. O banco vai estar praticamente vazio à noite. Se você vai fazer isso, faça hoje. Respondi. Vou. Passei o dia inteiro nervosa. Mal consegui comer. A Clara percebeu. Mãe, você tá estranha. Tô bem, filha. Não tá não. Você tá mal desde o Natal. Quer conversar? É só... Tudo isso, o divórcio, seu pai. É muita coisa para processar. Ela me abraçou. Vai passar, mãe. Você é forte, mais forte que você pensa. Oxalá ela soubesse o quanto eu precisava ouvir isso. Às 18 horas, me vesti com roupas escuras. Calça preta, blusa preta, tênis preto. Parecia que eu estava indo roubar um banco. Tecnicamente, eu ia. Mãe, você vai sair? Clara perguntou quando me viu saindo do quarto. Vou. Preciso resolver uma coisa. Em véspera de Ano Novo? É importante. Você volta para a gente passar a virada juntas? Olhei para minha filha. Minha linda menina que estava crescendo sem pai, que estava vendo o mundo desmoronar, mas ainda tinha esperança. Volto, amor. Eu prometo. Outra mentira. Porque eu não sabia se ia voltar. Não sabia se ia conseguir. Não sabia se ia ser presa. Mas precisava tentar. Dirigi até o prédio do Banco Atlantis no centro de São Paulo. Um arranha-céu de vidro espelhado, imponente, frio. Estacionei na rua ao lado. Peguei uma mochila pequena onde coloquei meu celular, o cartão de acesso do Marcelo, uma lanterna pequena e uma garrafa de água. Respirei fundo. Você consegue, Helena, você consegue. Saí do carro e caminhei em direção ao prédio, em direção às respostas, em direção à verdade. Sem saber que o que eu estava prestes a descobrir mudaria tudo, para sempre. O prédio do Banco Atlantis parecia ainda mais imponente à noite. As luzes dos andares superiores criavam um padrão irregular contra o céu escuro de São Paulo. Algumas janelas acesas, outras apagadas. Eu conseguia ouvir o som distante dos fogos de artifício sendo testados para a virada. Véspera de Ano Novo, a cidade inteira se preparava para celebrar. E eu estava prestes a invadir um banco. Caminhei até a entrada principal. 2 seguranças conversavam perto da porta giratória. Meu coração disparou. Respira, Helena. Você tem um cartão de acesso legítimo. Você é a esposa de um executivo. Você tem todo o direito de estar aqui. Mentira. Mais uma mentira convincente. Me aproximei com confiança fingida. Boa noite. Os seguranças olharam para mim. Boa noite, senhora. A senhora trabalha aqui? Não, mas meu marido sim.
Marcelo Ferreira da Silva, gerente de investimentos. Esqueci uns documentos importantes no escritório dele. Preciso pegar antes da virada. O segurança mais velho franziu a testa. A senhora tem autorização dele? Tenho. Mostrei o cartão de acesso. Ele me deu o cartão. Pode confirmar no sistema se quiser. Ele hesitou, depois pegou o cartão, passou no leitor. Bip verde. Acesso autorizado. Tudo certo. Que andar? Pensei rápido. 12º. 12º é RH. Achei que seu marido fosse gerente de investimentos. Merda. Mas ele me pediu para pegar uns documentos que estão com a equipe de RH também. Algo sobre folha de pagamento de fim de ano. O segurança ainda parecia desconfiado, mas o mais jovem deu de ombros. É véspera de ano novo, cara. Deixa a mulher pegar os documentos e ir embora. O mais velho suspirou. Tá bom, mas seja rápida, por favor. O prédio fecha às 21h. Olhei para o relógio. 19h15. Tinha 1h45. Obrigada. Passei pela porta giratória. Atravessei o hall de mármore vazio. Entrei no elevador. Apertei o botão do 12º andar. As portas se fecharam. O elevador subiu suavemente. Meu reflexo me encarava no espelho do elevador. Uma mulher de 51 anos, vestida de preto, com olheiras profundas, cabelos presos num rabo de cavalo, sem maquiagem. Quem era essa mulher? Não reconhecia mais. Ding. 12º andar. As portas se abriram. O corredor estava vazio, silencioso. Luzes fluorescentes zumbindo baixinho. Portas de escritórios fechadas. Algumas tinham placas com nomes. Caminhei devagar pelo corredor, procurando a sala 1205. Encontrei no final do corredor, à esquerda. A placa dizia: Valéria Andrade, Recursos Humanos, Recrutamento e Seleção. A porta estava fechada, mas tinha uma pequena janela de vidro. Olhei por ela. Escritório vazio, mesa organizada, computador desligado, prateleiras com pastas coloridas. Tentei a maçaneta. Trancada. Claro que estaria trancada. Olhei ao redor. O corredor ainda estava vazio. Nenhum ruído. Peguei o cartão de acesso do Marcelo. Passei no leitor ao lado da porta. Bip vermelho. Acesso negado. Merda. Tentei de novo. Bip vermelho. O cartão dele não tinha permissão para essa sala específica. Fiquei ali parada, pensando. Tinha chegado tão longe. Não podia desistir agora. Olhei para a porta de novo. Para a fechadura. Lembrei de algo que meu pai tinha me ensinado quando eu era criança. Ele era chaveiro. Sempre dizia que a maioria das portas corporativas tinha fechaduras simples, fáceis de abrir. Procurei na minha mochila. Tinha uma caneta, a lanterna, o celular, a garrafa de água. Tirei um grampo do meu cabelo. Isso era ridículo. Eu não era uma ladra. Não sabia arrombar portas. Mas precisava tentar. Enfiei o grampo na fechadura, tentei sentir o mecanismo. Virei para um lado, para o outro. Nada. Tentei de novo com mais pressão. Clique. A porta se abriu. Meu coração quase saiu pela boca. Entrei rápido. Fechei a porta atrás de mim. O escritório era pequeno, mas bem organizado. Mesa de madeira clara, cadeira ergonômica, computador, telefone, prateleiras cheias de pastas. Peguei meu celular, liguei a lanterna. Fui direto para as prateleiras. As pastas estavam etiquetadas por ano. 2023, 2024, 2025. Peguei a pasta de 2024. Abri. Dentro havia dezenas de documentos, contratos de trabalho, fichas de cadastro, avaliações. Comecei a fotografar tudo com o celular. Encontrei o contrato da Jéssica. Data de admissão: 01/04/2024. Cargo: estagiária administrativa. Salário: R$ 1.800. Continuei folheando. Encontrei algo que me fez parar. Um documento separado, grampeado. Título: Programa Conexão Executiva, Contrato de Serviços. Abri. Era um contrato entre a RH Solutions Consultoria, representada por Valéria Andrade, e as estagiárias. Li rapidamente. A contratada, estagiária, se compromete a estabelecer relação de proximidade com o executivo indicado pela contratante, com o objetivo de desenvolvimento de vínculo emocional e posterior gravidez planejada. Em contrapartida, a contratada receberá pagamento mensal de R$ 2.000, durante o período de 6 meses, podendo ser estendido mediante negociação.
Após confirmação de gravidez, a contratada receberá bônus adicional de R$ 10.000. R$ 10.000. A contratada se compromete a não revelar a natureza deste acordo a terceiros, sob pena de devolução integral dos valores recebidos e possível processo judicial. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair. Era real. Tudo era real. Não era amor. Não era acidente. Não era destino. Era um negócio. Um esquema planejado, executado, lucrativo. Fotografei cada página, cada linha, cada assinatura. Continuei procurando. Encontrei mais contratos. 8 ao todo. Jéssica Pereira, Carolina Santos, Tamires Moura, Giovana Lima, Amanda Souza, Letícia Rocha, Bruna Martins, Camila Oliveira. Todas assinaram o mesmo contrato. Todas foram pagas para enganar homens casados. E os nomes dos executivos estavam lá também. Marcelo Ferreira da Silva, vinculado a Jéssica Pereira. Roberto Tavares, vinculado a Camila Oliveira. Carlos Mendes, vinculado a Letícia Rocha. Fernando Santos, vinculado a Bruna Martins. E assim por diante. Meu marido não tinha sido seduzido. Ele tinha sido recrutado, escolhido, como alvo. Senti raiva. Tanta raiva que minha visão ficou embaçada. Mas também senti algo mais. Validação. Eu não estava louca. Não tinha imaginado nada. Havia realmente um esquema. Continuei fotografando tudo. Foi quando ouvi passos no corredor. Congelei. Vozes. Eu esqueci minha carteira na sala. Só vou pegar rápido. Era uma voz feminina. Próxima. Muito próxima. Apaguei a lanterna do celular. Olhei ao redor, desesperada, procurando onde me esconder. Havia um armário grande no canto da sala. Corri até lá. Abri devagar. Estava cheio de caixas e mais pastas. Me espremi lá dentro. Fechei a porta, deixando uma fresta pequena para poder respirar. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que quem estivesse do lado de fora conseguiria ouvir. A porta do escritório se abriu. Luz acendeu. Ouvi passos entrando. Tá vendo? Eu disse que tinha deixado aqui. Era a voz de mulher de novo. Reconheci. Valéria Andrade. Você sempre esquece as coisas, Val. Outra voz, masculina. Um dia desses, você vai esquecer a própria cabeça. Risadas. Através da fresta do armário, consegui ver. Valéria estava perto da mesa, pegando uma bolsa. E com ela estava um homem de terno. Não conseguia ver o rosto dele direito. Vamos logo. Quero chegar em casa antes da virada. A voz dele. Calma, amor. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Ela foi até as prateleiras, exatamente onde eu estava há poucos minutos. Meu coração parou. Ela pegou a pasta de 2024, abriu, olhou, franziu a testa. Estranho. O que foi? Os documentos estão fora de ordem. Eu sempre deixo em ordem alfabética. Merda, merda, merda. Ela olhou ao redor, desconfiada. Tem alguém aqui? Para de paranoia, Val. Tá tudo bem. Ela ainda parecia desconfiada, mas colocou a pasta de volta. Vamos embora. Ela pegou a bolsa, apagou a luz, saiu da sala. A porta se fechou. Ouvi os passos se afastando pelo corredor. Fiquei dentro do armário por mais 5 minutos, sem me mexer, mal respirando. Silêncio total. Finalmente, abri a porta do armário. Saí. Minhas pernas tremiam. Suor escorria pelas minhas costas. Peguei minha mochila, guardei o celular. Precisava sair dali. Rápido. Abri a porta do escritório, expirei para o corredor. Vazio. Saí, fechei a porta atrás de mim. Caminhei rápido em direção aos elevadores. Apertei o botão. Esperei. As portas se abriram. Entrei. Desci. Quando cheguei no térreo, os seguranças olharam para mim. Conseguiu pegar os documentos? Consegui. Obrigada. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Saí do prédio com pernas bambas. Caminhei até meu carro, entrei, tranquei as portas. Fiquei ali sentada por um longo momento, apenas respirando. Depois peguei meu celular. Liguei para Fernanda. Ela atendeu imediatamente. Helena? Conseguiu? Consegui. Tenho tudo. Contratos, assinaturas, nomes, valores, tudo. Ouvi ela respirar fundo do outro lado. Meu Deus! Helena, você é incrível. Manda tudo para mim agora. E para o Paulo também. Vamos iniciar o processo imediatamente. Fernanda? Sim? Tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Sua irmã? Qual era o nome do marido dela? Roberto.
Roberto Tavares. Por quê? Fechei os olhos. Porque o nome dele está aqui, nos documentos. Ele foi um dos alvos. Sua irmã não estava errada. Não era culpa dela. Era tudo armado. Silêncio. Depois, ouvi soluços do outro lado. Obrigada, Helena. Obrigada por isso. De nada. Desliguei. Fiquei ali sentada por mais alguns minutos. Depois dirigi para casa. Quando cheguei, eram 20h45. A Clara estava na sala, assistindo TV. Mãe, você voltou. Achei que não ia dar tempo para a virada. Deu tempo, filha. Ela me abraçou. Você tá bem? Você tá tremendo. Só cansada. Foi um dia longo. Vem, vamos preparar alguma coisa para comer e ver os fogos juntas. Passei o resto da noite com minha filha. Fizemos rabanadas, as mesmas que eu ia levar para a ceia de Natal. Assistimos a programas de TV bobos, rimos de piadas sem graça. Às 23h45, subimos no terraço do prédio com outros moradores. A cidade inteira estava iluminada. Luzes piscando em todos os prédios. Barulho de música vindo de festas em apartamentos vizinhos. Meia-noite se aproximava. As pessoas ao redor começaram a contar. 10, 9, 8... A Clara segurou minha mão. 7, 6, 5... Pensei no ano que estava terminando. No casamento que acabou. Na mulher que fui. Na mulher que me tornei. 4, 3, 2... Pensei nas outras mulheres, nas que foram destruídas, nas que ainda seriam salvas. 1. Feliz Ano Novo. Fogos de artifício explodiram no céu, cores vibrantes, vermelho, verde, azul, dourado. A Clara me abraçou. Feliz Ano Novo, mãe. Esse ano vai ser melhor. Eu sei que vai. Vai sim, filha. Vai. E pela primeira vez em semanas, eu realmente acreditei. Os dias seguintes foram um turbilhão. No dia 2 de janeiro, Fernanda, Paulo e eu nos reunimos com um promotor público. Mostramos todas as evidências, os contratos, as transferências, os nomes. O promotor ouviu tudo em silêncio. Quando terminamos, ele ficou olhando para os documentos por um longo momento. Isso é suficiente para abrir um inquérito criminal contra Valéria Andrade por fraude, extorsão e formação de quadrilha, e contra as estagiárias como cúmplices. E os executivos? Perguntei. Os executivos são vítimas, tecnicamente. Foram enganados, mas dependendo do nível de consciência deles sobre o esquema, podem responder também. Meu marido não sabia. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Ele é idiota, covarde, traidor. Mas não acho que sabia do esquema. O promotor assentiu. Vamos investigar cada caso individualmente. Mas com essas provas, garanto que a Valéria Andrade vai ser indiciada. No dia 5 de janeiro, a notícia estourou na imprensa. Esquema de fraude em Banco de São Paulo. Mulheres eram pagas para engravidar de executivos casados. A história estava em todos os jornais, em todas as TVs, nas redes sociais. Valéria Andrade foi presa em flagrante quando tentava embarcar em um voo para a Europa. 4 das 8 estagiárias foram localizadas e interrogadas. 2 confessaram tudo em troca de delação premiada. O Banco Atlantis emitiu uma nota oficial se desculpando, demitindo todos os envolvidos e prometendo indenizar as famílias afetadas. Meu celular não parava de tocar. Repórteres querendo entrevista, amigas querendo saber se era verdade, parentes chocados e o Marcelo. Ele me ligou no dia 6 de janeiro. Dessa vez, atendi. Helena, Marcelo, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Fiquei em silêncio. Você acredita em mim? Sim, eu acredito. Ouvi ele soluçar do outro lado. Eu fui um idiota completo. Eu destruí nossa família por nada, por uma mentira. Você destruiu nossa família porque escolheu acreditar na mentira, Marcelo, porque preferiu uma ilusão a cuidar do que tinha. Eu sei, e vou ter que viver com isso para sempre. Vai sim. Helena, tem alguma chance de a gente... Não, cortei firme. Não tem. Mas Marcelo, você me chamou de mulher fria. Disse que nosso casamento estava desgastado. Anunciou uma gravidez na frente da família inteira, sem me avisar. Gastou R$54 mil com outra pessoa. Mesmo que tenha sido enganado, você fez escolhas. E escolhas têm consequências. Silêncio. Você tem razão. Eu sei que tenho. O divórcio segue. Minha advogada vai entrar em contato. Tá bom. E Marcelo? Sim? Espero que você aprenda com isso. Espero que você seja um pai melhor para esse bebê do que foi marido para mim.
Desliguei. Foi libertador. No dia 10 de janeiro, assinei os papéis do divórcio. Marcelo assinou também, sem contestar nada. A divisão de bens foi justa. Fiquei com o apartamento, com metade das economias, com meu carro. Ele ficou com a outra metade das economias e com a responsabilidade total pelo filho que viria. Porque sim, a Jéssica estava realmente grávida. Os exames confirmaram, e dessa vez era dele mesmo. Ela foi indiciada como cúmplice no esquema, mas conseguiu um acordo. Prestaria depoimento completo em troca de pena reduzida. O bebê nasceria em julho. Marcelo seria pai aos 53 anos, sozinho, divorciado, com a reputação destruída. Eu não senti pena, senti alívio. Em fevereiro recebi uma ligação inesperada. Era de uma produtora de TV. Queriam fazer um documentário sobre o caso, sobre as mulheres que foram afetadas, sobre como descobrimos o esquema. Fernanda, eu e 3 das outras esposas concordamos em participar. O documentário foi lançado em junho e viralizou. Casamento S.A., o esquema que destruiu famílias em nome do lucro. Recebemos centenas de mensagens, de mulheres agradecendo, de homens pedindo desculpas, de gente compartilhando histórias similares. O caso abriu portas para discussões maiores, sobre manipulação, sobre vulnerabilidade masculina, sobre ambição feminina sem ética, sobre família, confiança, traição. Valéria Andrade foi condenada a 8 anos de prisão por fraude, extorsão e formação de quadrilha. As estagiárias que confessaram pegaram penas reduzidas, 2 anos em regime aberto. O Banco Atlantis pagou indenizações milionárias para as famílias afetadas. E eu reconstruí minha vida. Voltei a estudar. Fiz um MBA em gestão financeira. Abri minha própria empresa de consultoria contábil. A Clara se formou em arquitetura e conseguiu um emprego incrível num escritório renomado. Nos mudamos para um apartamento menor, mais aconchegante. Só nós duas. Viajamos, rimos, choramos, curamos. Em dezembro de 2025, exatamente 1 ano depois daquela terrível véspera de Natal, a Clara me chamou para jantar num restaurante bonito. Mãe, eu queria te agradecer. Agradecer por quê, filha? Por ter sido tão forte, por ter lutado, por ter nos mostrado que a gente não precisa aceitar desrespeito, que a gente pode recomeçar, que a gente pode escolher a gente mesma. Segurei a mão dela. Você também é forte, Clara. Mais forte do que imagina. Aprendi com a melhor. Brindamos. Com vinho, com esperança, com futuro. Quando saímos do restaurante, a cidade estava iluminada de novo. Luzes de Natal piscando, pessoas correndo com sacolas de presentes, o ar cheirando a panetone e sonhos. Dessa vez, eu não tinha medo do Natal. Dessa vez, eu não precisava fingir que estava tudo bem, porque realmente estava. Olhei para o céu, estrelas brilhando entre os prédios, e sorri. Um sorriso genuíno, de alívio, de liberdade, porque eu tinha sobrevivido. Não apenas sobrevivido, eu tinha vencido. Às vezes, a verdade dói. Ela rasga, queima, destrói tudo o que achávamos que conhecíamos. Mas no final, é a verdade que nos liberta. E a liberdade? Essa não tem preço. Esta história foi baseada em eventos reais, relatados por mulheres que vivenciaram situações similares. Os nomes, locais e detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Se você está passando por uma situação de traição, manipulação ou abuso emocional, saiba, você não está sozinha. Procure ajuda, fale com alguém de confiança, busque orientação jurídica. Você merece respeito, você merece verdade, você merece ser feliz. E acima de tudo, você tem o direito de escolher a si mesma.